Começar a gravação. Então, pessoal, a gente vai continuar aqui falando sobre, dentro da engenharia econômica e custos, falando sobre custos e as suas classificações, né? Tanto custos como despesa. O que é sistema de custeio e como se apura os custos, né? Então, por que é necessário fazer essa classificação aí dos custos? Por que é importante isso? Lembra que a gente até falou que custos, eles definem preço. Então, antigamente, né, todo mundo, na hora de fazer o preço final, o que fazia? Colocava despesa, custo e cobrava no total. Mas hoje já não se faz mais dessa forma. Então, hoje o mercado é muito competitivo e você tem que estar separando bem claramente isso, porque tem itens que são compartilhados, que não pode se colocar no preço final, e nem todos aqueles itens que vai estar lá, a parte administrativa, por exemplo, não posso colocar no preço final. Ele ajuda a ganhar receita, mas não devo colocar no preço final. Então, isso o pessoal separa. Então, aí é importante separar custo e despesa e até mesmo o tipo de custo que é e o tipo de despesa que é. Então, lá em meados de 90, alguns empresários costumavam repassar ao consumidor todos os gastos da empresa, sejam eles de forma racional, eficiente ou não. Não é correto. As empresas cada vez mais estão mais competitivas e nessa competição eles procuram muito bem avaliar os custos dele para que na hora de fazer o preço final esse preço reflita claramente aquela sensação de quanto que aquilo custou. E quem está comprando tem essa sensação mesmo. Puxa, isso aqui não faz muito sentido ser tão caro assim, né? Por que eu gasto para fazer isso aqui? As pessoas fazem esse cálculo, mesmo que mentalmente. Então, após aí a abertura do mercado, passou a se comparar aqui os produtos nacionais com os importados. Similares e muitas vezes aqui de natureza superior. Então, o que está acontecendo, principalmente quando a gente vai, né, comprar produtos fora do país ou pega importados, você percebe que vem uma qualidade maior com um custo menor, mesmo pagando imposto e tudo mais, mas muito por conta dessa competitividade. Ah, mas professor, tem muita gente aí, principalmente alguns países, que utilizam-se de um custo baixo, porque o custo da mão de obra lá fora é diferente do nosso aqui. É realmente o que nos faz ter problemas de não ser um país tão competitivo nesse aspecto. Mas, né, aí vai muito daquilo que a gente já viu em economia. Nós temos aí impostos que oneram muito esse produto final, e também temos muito o grande componente, além dos impostos, o custo da mão de obra, que é muito caro no Brasil. Então, nós temos benefícios e mais benefícios para o funcionário, beleza, né? Estou tendo fundo de garantia, mas tudo isso está saindo de algum lugar, está saindo de impostos, está saindo. Então, isso tem um custo muito alto e deixa o nosso produto lá fora menos competitivo. Então, na hora que eu defino claramente os custos, consigo identificar realmente, olha, aqui eu consigo cobrar tanto, aqui a minha margem de lucro, tiro o custo de despesa, ainda tenho lucro, isso é o ideal, tá bom? Então, por isso que eu tenho que ter essa noção de classificação de custos. Então, para facilitar a aplicação das ferramentas gerenciais e análise de custos, é interessante entender aqui as duas classificações que a gente utiliza. Quanto à facilidade de identificação do produto, então, a gente viu lá que matéria-prima é algo que está na categoria de custo de despesa direta. E nós vimos também que tem alguns que são indiretos, né? Por exemplo, né, que está ligado aí com a parte indireta, o aluguel da área de produção, um custo indireto. Por que indireto? Porque ele vai ter que ser feito um rateio, porque o aluguel de toda, por exemplo, de toda uma área de produção, de uma planta de produção, ela é imensa. Mas vai ter lá uma área que é só da área administrativa, tem área que é área de produção mesmo, mas eu pago o aluguel num boleto só, então eu vou ter que fazer rateio. Qual o critério que eu uso? Geralmente o pessoal usa o critério de metro quadrado, né? Então, o pessoal que mora em condomínios, só para entender muito bem, vamos lembrar, em alguns condomínios, é o caso do meu, que eu vivo aqui, nós não temos a água separado o hidrômetro para cada um deles, né? Então, o que vem? Vem o hidrômetro para o condomínio. O que nós temos que fazer? Rateio. E que critério de rateio que a gente usa?
metro quadrado, né? Então, aqui no meu prédio tem 2 coberturas, né? Tem apartamentos menores porque não tem sacada. Então, o que é feito? Conforme a metragem quadrada, se utiliza o rateio. Então, na divisão da água. O correto mesmo, ter um hidrômetro para cada um, mas isso não tem como fazer. Nas empresas, no caso especificamente que eu estou falando do custo do aluguel, né, pode ser custo ou despesa, eu tenho que fazer essa aferição aí por metro quadrado mesmo. Tá bom? Então, aqui eu estou dizendo que matéria-prima não tem como, está ligado direto ao produto final. No caso do aluguel, primeiro, ele pode ser custo ou despesa. Por que o aluguel pode ser custo ou despesa? Agora eu quero que vocês respondam, entendendo aí do conceito que o professor acabou de falar. O aluguel pode ser custo e despesa. E pode ser os dois, né? O mesmo aluguel que a gente está falando. Rafaela, você que foi campeã dos 2 Kahoot. Tá me ouvindo, Rafael? Estou, professor, mas estou confusa. Não sei como diferenciar, Vamos lá, como vou voltar para o nosso considerar o exemplo aluguel um custo. de um barracão de uma indústria, certo? Embaixo desse barracão de uma indústria, eu tenho toda a indústria, inclusive a área administrativa. Eu separo biombos dentro desse barracão. Sei lá, 70 metros quadrados eu coloco a minha área administrativa, o resto é tudo área de produção. Dos 1.000 metros quadrados, estou chutando aqui, né? Só para a gente fazer o cálculo certo. Dos 1.000 metros quadrados, 70 metros quadrados é da área administrativa. Então, 930 metros quadrados correspondem à área de produção. Na hora que eu for pagar o aluguel do barracão inteiro, eu não pago assim para o dono do barracão. Ó, isso aqui é da área administrativa, isso aqui é da área de produção. Eu sei a metragem. Mas na hora de eu fazer o rateio, eu vou pegar 7%, eu acho que é isso, né? 7, não vai dar nem 7%. Fazer o cálculo aqui, ó. Então, eu tenho 1.000 metros quadrados, deixa eu até colocar aqui na calculadora. 1.000 metros quadrados, 70 metros quadrados divide... Opa, justo, eu tenho 3 calculadoras aqui, peguei aquela que as teclas estão... Vamos pegar outra. Professor, tá sem o áudio aqui, professor. Deixa eu ver se eu apertei aqui. Agora voltou. Ah, eu tenho aqui todo o meu equipamento. Acho que na hora que eu tirei a calculadora, eu acabei tocando aqui nos fones. Então, onde é que vocês perderam aí? Então, quanto ao aluguel, todo mundo entendeu, Daniel? Rafaela? Sim. Beleza, professor, aí sim.
Tá. Agora, quanto ao volume produzido? Então, custos e despesas também podem ser variáveis e fixos. Ou pode ser os dois. Vamos lá. Luz. O que vocês acham? É custo e é despesa? E é variável e é fixo? Sim, também. A luz é justamente as duas variáveis, né? Não somente variáveis e fixo, mas também é custo e despesa, dependendo de onde que eu estou pagando a luz. Vamos usar o mesmo exemplo aí do barracão que a gente falou. Então, eu tenho lá a luz da área do barracão. Então, a luz que está direcionada somente para aqueles 70 metros quadrados. Essa luz está separado ou pode ser através também de rateio, mas ela está separado lá. Ali, da área administrativa, é despesa administrativa. Agora, a luz da área de produção é custo. Inclusive, esse custo é um custo direto. Né? Por que eles podem ser fixos e variáveis também ao mesmo tempo? Por que também ele é variável? Claro, à medida que eu produzo mais, eu vou gastar mais luz. Eu fico com mais aparelhos ligados, eu fico com todo equipamento ligado. Teoricamente, vou. Agora, a administrativa não, é 8 horas. Ligou, apagou tudo lá, a área de produção continua trabalhando e eles. A questão de ser variável, claro, se a área administrativa também gastar. Agora, a questão aí, ela pode ser variável e fixa ao mesmo tempo, tanto da área administrativa como da área de custo, porque se por acaso a área administrativa parar e a área de produção também parar, não trabalharem um dia inteiro, ou um mês inteiro, que é o que provavelmente aconteceu aí com a pandemia, a Copel vai te cobrar aquela parte fixa, não vai? Nesse caso, é um custo fixo e variável ao mesmo tempo. Então, ele é variável a partir de um certo tipo de consumo. Tá bom? Então, nesse caso, isso vale para água, isso vale também, por exemplo, para telefone, internet. Internet não, acho que não. Internet talvez não tenha isso. Talvez na hora que você também faça downloads demais, tem toda uma capacidade de se paga. A questão aqui justamente é a classificação que eu devo adotar. Vai variar de tipo de empresa para tipo de empresa? Totalmente. Tá bom? Então não queira fazer essa classificação assim, mas vale para todo mundo. Não. Eu falei de uma indústria aqui, mas vocês têm que ver certinho. Então vamos para o conceito propriamente dito. O que custos diretos ou despesas diretas? São aqueles diretamente identificados à associação do produto e serviço. Tá? Diretos. Aqui é mais por conta de custo mesmo. São aqueles diretamente identificados e associados ao produto e serviço. São custos diretos. Então, devido às características próprias, objetividade e identificação do produto, esses gastos são atribuídos ao produto por medição ou controle individuais, assim como ficha técnica, requisição e tudo mais. Caso de matéria-prima, na indústria de confecção de tecido, a mão de obra direta da indústria da confecção, a costureira que está fazendo aquilo. Então, perceba que aqui tem uma relação direta com as unidades vendidas, por isso até o nome de custos diretos. Indiretos são aqueles cuja associação direta e objetiva de produtos não é possível. Eu dei o exemplo daí do aluguel. Mas pode ter, por exemplo, em uma linha de produção de um automóvel, aí vocês devem ser mecânicos e sabem muito bem, ou até mesmo de algum produto. Vocês usam, muitas linhas de automóvel usam uma mesma plataforma ou uma mesma base para produzir 3 ou 4 carros. E como é que eu vou separar na hora de definir o preço do carro? Então, muitas vezes eu vou ter que ratear aqueles custos indiretos de uma plataforma que está rodando que vale para vários carros. Então, a gente está considerado aqui que não dá, eu não tenho como associar de forma direta aquele produto. Muitas vezes está ligado com logística, muitas vezes está ligado com uma série de outras coisas. Tudo que você consegue fazer uma relação direta, o próprio nome está dizendo que está direto. Indireta é que você não consegue fazer essa associação muito clara, assim. E você vai ter que usar o que a gente chama de rateio, que é o exemplo que eu dei aqui quando se faz no caso do condomínio aqui, né? Então, você tem que fazer um rateio, porque eu não consigo identificar. A água entra por um único cano e atende a todos os apartamentos aqui.
Eu não tenho uma forma de identificar, teria, né, se eu instalasse, mas como o meu prédio é antigo, não sei se valia a pena ter que quebrar muita coisa aqui, se isso ainda, o custo disso ficaria inviável. Hoje os prédios já são construídos, né, já com essa possibilidade, tá? Antes é o que acontecia também com o gás, né? A gente conseguiu aqui instalar o gás separado. Inclusive, nem somos nós cobramos, né? O condomínio é cobrado uma empresa, inclusive, terceirizada. O rateio, como é que é feito, né? Então, o rateio, no caso do gás, é bem simples, o consumo. No caso aqui, como nós não temos medidores para a água, eu vou ter que fazer pela metragem quadrada. Mas, professor, eu acho que isso não é justo, porque, veja, no meu apartamento, eu tenho 4 moradores. Eu tenho uma cobertura aqui que tem um senhor, ele tem, né, cobertura triplex, e é só ele. Ele gasta muito mais de condomínio no aspecto água, e nós aqui mesmo, nós gastamos um monte. Mas não tem como medir na hora de fazer essa aferição, fica muito complicado. Porque a todo instante teria que estar contando quantas pessoas estão morando em cada apartamento. Então, isso é muito complicado. Metragem quadrada que a gente utilizou como critério. Tá bom? Então, aqui, os indiretos. Exemplo de indiretos. Salário dos provisores de fábrica, rateio pelo número de horas trabalhadas. Então, o supervisor supervisiona várias áreas. Então, o salário dele tem que ser rateado. Aluguel, energia elétrica, volume produzido, vendido, ou por quantidades, consumo de materiais ou valor de mão de obra utilizadas, dependendo do tipo da mão de obra que usa para vários produtos da mesma forma, então tem que fazer de forma rateada. Não deixa direto. Aqui um exemplo, né, de apropriação de custos pelo método de rateio, tá? Então aqui, ó, eu tenho custos totais de 30. Estou conseguindo enxergar aqui? Mão de obra de 4, mão de obra direta, material direto, e custos indiretos de fabricação, ou custos gerais de fabricação de 20 mil. Tudo isso aqui é custo de um produto, ou, melhor, custo de vários produtos. Que, sei lá, produzo aquilo de diversos modelos, mas é um único produto, uma camiseta. Tá? Então, custo total dessa camiseta, de várias produções dela, 30 mil. Os diretos, 4, 6, 10 mil. Diretos, é fácil identificar, eu já sei quanto que custa o pano e tal. Agora tem os indiretos aqui, 20 mil. Não tenho essa relação direta para identificar por cada um deles. O que eu tenho que fazer? Pegar esses 20 mil e adotar um critério de rateio. Tá? Que critério de rateio? Uma forma de se fazer também é usar o critério da mão de obra direta. Então, qual que gasta mais mão de obra direta? Então, esses indiretos vão fazer na mesma proporção. Percebo que aqui, ó, 30, 20 e 50, eu distribuo isso aqui. Isso aqui é um critério de rateio, igual a gente fez aqui da água. Então, parte desses 20 mil, no caso aqui do produto A, o direto eu sei que é 3,5. Indireto, 20 mil, 30% deles, 6. Então, o custo do produto A é 6 e 3, 9,500. Sendo que ele compõe o último, que é indireto, né? Parte desse indireto aqui. Esse indireto é todo rateado para compor o custo final de cada um dos produtos finais aqui. Então, primeiro critério, que eu acho que é muito importante. Direto, eu não tenho nem que discutir em relação aos valores. Já vem, né? Matéria-prima. Quanto que eu gasto para fazer uma matéria-prima numa camiseta? Já sei certinho. Agora, né? Cada camiseta tem um formato. Então, tem uma camiseta que somente necessita lisa e não tem nada. Então, esse produto, os indiretos, a participação deles é bem pequena. Agora, eu tenho uma camiseta onde que é colorida e demora muito mais tempo. Então, vou usar um critério aí de, sei lá, mão de obra direta ou mão de obra indireta. Posso usar esse critério.
caso aí pode usar mão de obra direta. Ah, gasto mais, eu vou usar aí em torno de, é o caso do nosso primeiro produto ali, né, que ele usou 30%, a última ali, 50%. Esse produto eu vou ter que usar no rateio 20% daqueles indiretos. Então, o 20% seria 10%. Então, esse produto final, ele terá um custo maior por conta de que está acumulando custos diretos e via rateios indiretos. Tá? É assim que é feita as empresas. Essa metodologia é uma das metodologias de fazer essa separação. Eles chamam de custeio por absorção. Mas nem todas as empresas conseguem fazer desse formato, tá, gente? Estou falando aqui para vocês que é um tipo de formato. Tá bom? E como usar os custos indiretos. Aqui, ó, um exemplo de rateio dos indiretos aqui, ó. Bem por conta daquilo que eu falei lá na metragem quadrada. Então, eu tenho um gasto de aluguel de 45 mil. Lembrando que aluguel é um custo, ou pode ser custo ou despesa, mas ele é indireto. Característica indireta. Então, vou usar um critério. Eu tenho aqui o aluguel de toda uma área, 815 metros quadrados. Área de administração ocupa 65 metros quadrados, 8%. O aluguel total é 45.500. Então, quanto que é 8% de 45.500? 3. Isso vai lá como despesa administrativa. Área de vendas, bem pequena aqui, 50 metros quadrados, equivale a 6,1. Então, dos 45, 2.791 vai como despesa de vendas. Ah, eu tenho 100 metros aqui da área também ligada a departamentos que não tem nada com a produção, na área mais burocrática, da engenharia. E aqui é 100 metros quadrados, 12%, vai gastar 5. Percebo que aqui já se gastou 5, 8, 10, 11, né? Então, 33 for para a área de produção, que equivale a 73% do total dos 45, que fecha 100%. Eu vou classificar como custo. Então, na hora de montar o produto final, quanto que vai lá para compor o produto final? Vai os 33.496, que é considerado o custo. Professor, por que não vai as despesas? Então, vamos voltar para o conceito, né? Porque isso aqui não está ligado diretamente com o produto final. Ele ajuda. Agora, tomem cuidado, tá? A gente tem que ter muito cuidado, assim, na hora de definir se é custo ou despesa. Então, vamos para aquele critério que não pode falhar. Primeiro, custo está ligado diretamente com as unidades vendidas. Ah, mas aluguel? Sim, aqui para eu produzir tantos elementos, eu preciso de uma área de produção aqui, ó, de 600 metros quadrados. Vai estar ligado com a área produtiva. Ah, quanto mais eu gastar, mais... mas nesse caso aqui é um indireto. Por quê? Não consigo mensurar com precisão quanto que cada produto ocupa de área utilizada dentro da fábrica. Então, eu tenho que fazer proporcionalmente, que é o que a gente chama de ser custeio aqui, por absorção. Tá? É um exemplo, é uma das formas de fazer rateio. Outra classificação, fixos. O que a gente considera? São aqueles cujo valor não sofre nenhuma influência devido ao nível de atividade. Produzindo 1.000 unidades ou produzindo 10.000 unidades, eu vou pagar a mesma coisa. Aluguel é um exemplo disso, tá? Tem que tomar muito cuidado. Está nesse rol. Ou seja, dentro da capacidade instalada, qualquer alteração dos valores do volume não modificará em nada o valor do aluguel. Gasto com aluguel. Se a empresa produzir 1.000 ou 20.000 unidades, o valor do galpão será por 30 mil. Então, aí tem uma lógica bem clara, né? Cada vez que você fizer, tiver custos fixos muito elevado, você vai ter que ter vendas bem elevadas para poder, pelo menos, bancar aí, no nosso exemplo, esses 30 mil de custo com o aluguel. Né? É um custo fixo. Então, aqui a gente sempre tem que falar em ganho de escala. Né? É a mesma coisa quando você vai fazer, olha o exemplo bem interessante aqui. Quando você vai fazer aqueles cartãozinhos de visita. Você não chega lá para o lugar que você vai fazer assim, me faça um cartãozinho de visita. Porque o sujeito vai ter que gastar, né, com a parte
escritural, a montagem, a elaboração, o design, para um cartãozinho que pode ser reproduzido para 1000 cartões. Então, muitas gráficas não fazem esse tipo de cartãozinho pelo menos 1000 unidades. Claro, eles conseguem em outros menores, mas se vai direto uma gráfica, assim, ó, só vou poder fazer 1000 unidades. Por quê? Porque o custo fixo para ele fazer aquilo ali é o mesmo, tanto para 1000 como para... porque você vai ter o gasto da mão de obra daquele rapaz que está montando, que está colocando. A questão aí, é óbvio, somente vai ter o papel. Como o papel, no caso de esses cartãozinho de visita, é bem irrisório em relação a preço, então não vale a pena para as gráficas fazerem em pequenas quantidades. Não tem ganho. Outra classificação, variáveis, são gastos cujo total do período está proporcionalmente relacionado com o volume de produção. Matéria-prima é um deles. Quanto maior o volume de produção, maior serão os custos variáveis no período, e contrário também, né? Se diminuir, diminui o custo. Os valores estão diretamente vinculados aos valores produzidos. Então, a gente pode considerar isso aqui como custos variáveis. Matéria-prima. Então, se eu tenho matéria-prima, me custa 12,25 do custo unitário. Se eu produzir 10 peças, vai ser 122. Se eu produzir 100 peças, vai para 1.225. Então, está vendo que é diretamente proporcional às unidades vendidas. Aumentou o número de peças, aumentou o valor. Aqui é custo variável. Então, aqui só para colocar num gráfico o comportamento de cada um deles, né? No caso aqui de um gráfico, considerando as unidades produzidas, os custos fixos vão ficar nesse mesmo valor. Eu vou produzir 10.000 peças, não adianta ter a relação. Agora, quando eu falo em relação a unidades produzidas e valor, à medida que eu produzo mais peças, vai aumentando aqui o valor, né, que eu vou ter que pagar de matéria-prima e tudo mais. Mas aqui, no caso do aluguel, vai ficar fixo aqui, ó, por isso que é o custo fixo, para entender a classificação desses dois itens. Então, quais são os elementos básicos dos custos? Vamos voltar agora aos conceitos básicos. Matéria-prima, o elemento que vai sofrer alteração ou agregação de valor adquirida de outras empresas. Estou falando aqui da indústria, tá, gente? Mão de obra, elemento que atua na transformação da matéria-prima. E gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação, todos os demais elementos, que são classificados como uma matéria-prima, mão de obra, mas que fazem parte do processo produtivo. E não são classificados, desculpe, não são classificados, mas fazem parte do processo produtivo, direto ou indiretamente. Então, qual que é a fórmula de custo? Estou falando da indústria. Então, matéria-prima mais mão de obra, mais gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação. Então, quando eu estou falando de custo, eu vou ter que ter os custos variáveis, os diretos e os custos fixos. Isso aqui é custo também. Perceba que as duas formas, guardadas as proporções, são idênticas em relação às suas concepções. Materiais diretos, mão de obra direta, podem ser identificados. Custos indiretos não podem ser identificados e usar como critério de rateio. Aí tem que usar critério de rateio. Então, eu tenho, dentro desses conceitos aqui, mais um conceito. Custos primários, só a mão de obra direta e a mão de obra... Materiais diretos e a mão de obra direta. Quando eu incluo aqui também o gastos gerais, eu tenho o custo de transformação, que é o gasto. Somando os dois, eu tenho o custo total contábil e fabril. Tudo que eu, para produzir numa indústria, eu estou considerando aqui. Esse aqui é o custo total de uma organização. Vai variar de empresa para empresa? Tipos de empresa, sim. Até a forma de você fazer isso aqui. Numa indústria, uma indústria fabrica alguma coisa? O único custo dela é aquela parte da aquisição. Então, inclusive, até a fórmula dela. O que eu tenho de estoque, mais o que eu comprei, menos o que eu vendi, isso vai me dar o meu custo. Num comércio é somente isso. Já no custo do produto vendido é o que a gente já acabou de ver, né? Custo primário mais o custo de transformação, isso considera o custo total. Custo do produto numa indústria. E o custo de serviço prestado, aqui é muito ligado à mão de obra e demais itens ligados à atividade. Bom? Sei que a gente até se estendeu um pouco na nossa aula, mas porque também a gente avançou em empreendedorismo. Mas parabéns de vocês aqui que estão me acompanhando. Ficou alguma dúvida? Eu sei que é um terreno árido para se
identificar, mas é muito importante vocês aí como engenheiros entenderem desses conceitos aqui. Por quê? Na hora de precificar seus serviços, na hora de discutir custos com o pessoal da área financeira, na hora de discutir despesa com o pessoal da área financeira, vocês vão ter um embasamento muito importante. E lembra lá do empreendedorismo, né? Nós falamos lá no empreendedorismo que as pessoas se diferenciam em relação à sua capacidade justamente pelo conhecimento amplo daquilo que está ligado à atividade da sua organização. Então pense assim, né? Para pessoas que trabalham em organização, se você adquirir novas habilidades, você pode ser encaixado em qualquer outra área da organização, não ficar apenas naquele teu mundinho ali, tá? Ou até mesmo você se sobrepor em relação aos outros colegas do teu trabalho e assumir cargos melhores dentro da organização. Ou voltar lá, montar uma própria organização para você, ser um empreendedor. Bom? Dúvidas, gente, até aqui? Falei demais, né? Vocês falaram de menos, mas não tem como. Vamos lá. Gostaria de ouvir a voz de alguém aí. Tranquilo. Rafaela, sempre participante. Daniel. E os demais? Jonathan, tá aí? Vanderlei? Não vi a voz de vocês. Vamos lá. Estão aí ainda? Bom, professor, temos muito que aprender aí. Vi que vou ter que assistir novamente essa aula porque entrou muito... Conceito novo, né? Ficou bem confuso. Eu fiquei bem confuso ali Tá. em alguns conceitos. É muito importante, Vanderlei, novamente, né? Não faltar aula, eu acho que um conceito aí não é importante para vocês, porque estar, por mais que seja de forma virtual, conversando com o professor, tirando dúvida, é uma coisa. Outra hora você só assistir o que o professor está falando. Isso é fundamental. Acessar ao material que eu deixei para vocês. É muito importante também, eu deixei vídeos que explicam isso de forma bem didática, do professor Quintino. Eu acho muito legal, com desenhinhos e tudo mais. Tudo que vocês ouviram do professor falar aqui, ele explica de uma forma até bem lúdica, né? Muito interessante. Não sei se a Rafaela e o Daniel chegaram a ver esses vídeos. Eles podem dar o... Eu vi o da Oi? aula passada. Eu vi o da Gostou? aula passada. Gostei, eles são bem curtinhos. Acho que o mais longo que tinha lá tinha, acho que uns 4 minutos. Bem curtinho, bem simples de entender. Bem bom. Diferente do que o professor falou em sala ou não? Não é diferente. Ele só simplifica tudo, que nem o professor separou, explicou pontinho por pontinho, né? Lá ele dá uma geral sobre o assunto. O importante é que nem você falou ali, que eu acho que é interessante, é que são videozinhos curtos, que, não sei, mas quanto a vocês, mas muitas pessoas, eu sou um deles, que para mim a parte visual me faz fazer gravar melhor todo o conteúdo. Então eu sempre procuro mesclar isso aí, né? Então, os Kahoots, esses filminhos, conversar com vocês, passar slide. Quando eu explico o balanço, eu explico tudo com quadrinhos, com fotos. Então, a pessoa é visual, a gente acaba gravando aquilo lá. Então, é fundamental aí, Vanderlei, novamente, se você tiver necessidade de ter mais material, a gente tem isso. Eu não sei se está disponível para vocês também, agora só me lembrem, eu deixei disponível dentro do Ava também um link para o Dropbox com livros de custos. Não sei se vocês tiveram acesso. Alguém chegou a ver? Rafaela? Qualquer coisa eu deixo novamente na aula de hoje. Tem livros em PDF lá que fala sobre custos, sobre precificação, que vão ajudá-los também a entender esses conceitos. Vai falar alguma coisa, Vanderlei? Não, professor, acabei esquecendo aqui. Beleza. Então, eu vou encerrar a nossa gravação aqui. Quem quiser ficar aqui conversando comigo, perfeito.